Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Viva com Propósito. Sou o Dr. Edson Barbosa e aqui nesse canal nós falamos sobre saúde. Aqueles que têm interesse em prevenir doenças, aqueles que têm interesse em remediar doenças, esse é o canal Viva com Propósito. O propósito de ter mais saúde e longevidade. Nós estamos desenvolvendo a jornada 10 princípios para a saúde e longevidade. E nessa jornada nós apresentamos para você o passo a passo para que você possa obter mais saúde, ter mais qualidade de vida e, enfim, ter uma vida longeva, mais saudável. O terceiro princípio da jornada 10 princípios para a saúde e longevidade, esse terceiro princípio diz respeito a como nutrir-se corretamente. Então falamos a parte 1, a parte 2 e nessa parte 3 nós vamos estar dando alguns esclarecimentos e ao mesmo tempo respondendo a algumas perguntas, algumas indagações a respeito do tema. Esse é um tema muito interessante, muito importante, pois é um dos pilares da nossa saúde. Como já pontuei em vídeo anterior, nossa saúde está baseada em 3 pilares. Um dos pilares é a nutrição. Então, nutrição, exercícios ou movimento e o fator emocional. Esses são os 3 grandes pilares, as 3 grandes bases para saúde e longevidade. Então, o primeiro aspecto que eu quero pontuar aqui diz respeito, a primeira questão diz respeito à mudança de hábitos. Não é fácil mudar hábitos, mas para que tenhamos uma boa saúde, devemos entender que essa saúde ela foi perdida, ela entrou em declínio exatamente por questão de hábitos. Eu tenho certeza, para que você ter adquirido uma doença, com certeza você transgrediu um desses 10 hábitos, um desses 10 princípios, um ou vários desses 10 princípios. Então você precisa, por isso que essa jornada nós falamos desses princípios. Nós falamos que é imprescindível, é muito importante você seguir esses princípios, porque esses princípios nada mais são do que as próprias leis da natureza que regem ao meu corpo. Então, se você quer ter saúde, você deseja ter saúde mesmo? Se você deseja ter saúde, você irá seguir esses 10 passos, esses 10 princípios para a saúde e longevidade. Tenho certeza, digo para você de forma categórica, sem esses 10 princípios, você não terá saúde alguma. Se você transgredir um ou mais desses princípios, mais cedo ou mais tarde o seu corpo irá cobrar. Então essa é a primeira questão, a necessidade de mudança de hábitos. Precisamos rever nossos conceitos, baseado, tendo como pano de fundo, tendo como o norte, esses princípios que aqui estamos esboçando. Então você precisa rever seus conceitos de saúde. E se você observar que está transgredindo um desses princípios, esse é o momento de corrigir. A essa correção chamamos de mudança de hábito. O que é um hábito? Um hábito é aquilo que você adquiriu ao longo da vida e começou a trabalhar aquilo de forma sistemática. Aquilo passou a fazer parte da sua rotina. Por exemplo, você tem um hábito de dormir meia-noite e acordar 5 horas da manhã. Todo dia você adquiriu aquele hábito. Outros há um hábito de trabalhar a noite inteira e dormir durante o dia. São hábitos. Tem pessoas que, como eu tenho um amigo, por exemplo, o hábito dele é o hábito dele é almoçar meio-dia. E se a comida não estiver pronta para ser comida ao meio-dia, ele fica muito chateado. Adquiriu um hábito. Então, todo hábito adquirido pode ser mudado. Eu não estou pedindo aqui, portanto, para que você elimine hábito.
Ninguém consegue eliminar um hábito. Estou pedindo apenas para você transferir hábito. Então você tem um hábito, irá transferir esse hábito, substituir esse hábito por um outro hábito. Então, por exemplo, você come junto com o líquido. Então, você simplesmente vai deixar de lado esse líquido. Você vai substituir esse líquido apenas pela alimentação, por algo sólido. Porque o líquido não faz bem junto com a comida sólida. Uma outra questão é que algumas pessoas, a respeito de alguns hábitos, é muito difícil mudar, muito difícil eliminar aquele hábito, substituir aquele hábito, está bem enraizado no seu emocional, na sua mente. E essa questão de mudança de hábito, na realidade, alguns têm mais facilidade que outros, isso depende de múltiplos fatores. Por exemplo, tem pessoas que dizem, eu vou parar de comer pão branco, e não consegue parar. Promete para o pai, promete para o filho, promete para a esposa, e na hora que vê um pão à mesa, não aguenta, vai e come. Então, para algumas pessoas, é muito difícil. Então, eu creio que nesse aspecto é muito importante você trabalhar, aí uma dica, trabalhar seu domínio próprio. Nós sabemos que nosso Deus, Ele nos dá a capacidade de domínio próprio. Na realidade, o domínio próprio ele pode ser adquirido, sim. Pelo poder de Deus, você pode desenvolver o seu domínio próprio. Peça a Deus e Ele te dará. Isso aí é um dom do Espírito Santo, a questão do domínio próprio, que você poderá desenvolver. Então, se você, porventura, acha que não tem domínio próprio para deixar de comer, nesse exemplo, pão branco, aí eu te sugiro evitar comprar o pão branco. Ou, se alguém comprar, peça para comer escondido, até você então adquirir a habilidade natural do desenvolvimento do domínio próprio. Essa questão de comida, a questão do hábito alimentar, envolve muito essa questão emocional. Tem pessoas que estão estressadas e quando estão estressadas, quando essas pessoas estão ansiosas, come tudo que vem à frente. Então, mais uma vez batemos na tecla do controle emocional. Em algum momento, um dos princípios é exatamente a questão do gerenciamento emocional. E aí vamos dar alguns esclarecimentos lá nesse princípio. Por enquanto, essa sugestão de você ir trabalhando isso aí, e trabalhando o seu domínio próprio, não é fácil, mas é possível. Sabendo que todas as doenças acontecem em 80% a 90% por questão de hábitos errôneos, então você já sabe que tem que trabalhar esses hábitos errôneos. Eu estou aqui te dando norte de como trabalhar esses hábitos errôneos, a necessidade que você precisa substituir esses hábitos. Então aqui eu tenho algumas perguntas e algumas pessoas que assistiram o vídeo anterior e eu quero dar algumas respostas a essas pessoas. Nós temos o caso do Rai Santos, que pergunta o seguinte: eu tenho muita falta de domínio próprio. E na casa dele, na casa dessa pessoa, relacionado a algumas mudanças de utensílios, algumas mudanças de hábitos em casa, ele diz que falta mudar tudo. E, na realidade, não é fácil. Eu estou aqui ensinando uma coisa que ninguém por aí ensina. Porque por aí só ensina para você alopatia, seja droga farmacêutica, seja fitoterápico, tudo é alopatia. E ninguém aprende a como gerenciar, a como compreender, o que entender em relação às leis naturais da saúde. Então, é de fundamental importância para você que deseja ter saúde, longevidade, compreender como funciona o seu corpo, para então ser saudável sem a droga farmacêutica e ser saudável sem
os fitoterápicos. O ideal é você ser saudável sem precisar estar usando nada para se recompor, a princípio, ok? Apenas vivendo naturalmente. E aí o seu corpo adquirirá todas as ferramentas possíveis e cabíveis para se regenerar, para se recompor, para estar forte contra qualquer doença que venha a ocorrer. Essa é a ideia, essa é a tônica dessa jornada. Você se preparar para ter saúde naturalmente em casa, sem precisar estar carregando na sua bolsa ou sem precisar estar com a sua prateleira cheia de remedinhos para um problema, para outro problema, para pressão, para diabetes, para tantas coisas mais. Então você pode gerenciar a sua saúde. Tudo depende apenas de você. Então o Rai ainda fala que tem a sensação de que não vai conseguir. Existe muitas vezes o fator da baixa autoestima. De fato, eu posso dizer para você que pelo menos 97% da população tem algum problema, algum quê com essa questão da baixa autoestima. E isso faz com que gere muitas alterações de hábitos. Então, para muitos, existe aquela sensação de que não vai conseguir, de que é incapaz. Eu quero dizer para você que você deve viver cada dia. É o próprio conselho da Bíblia, né? Cada dia o seu mal. Então, siga cada dia o seu mal, vá trocando paulatinamente e num belo dia você vai observar que conseguiu muitas coisas. Principalmente quando você começar a observar que houve tantas mudanças na sua saúde para melhor. Então, vá mudando os seus hábitos, vá substituindo os seus hábitos paulatinamente. Não precisa trocar tudo de uma vez. Tem pessoas que já são determinadas, excelente, elogiável, mas a maioria não é. Então vá fazendo uma coisa por vez. Eu tenho certeza que você pode e você conseguirá. Basta ficar tentando substituir uma coisa, depois substituir outra coisa e assim por diante. A Eli Gomes, ela pontua que não conseguiu deixar o micro-ondas e também óleo de cozinha. Ela pontua também que há 6 meses está fazendo algumas mudanças, já trocou panela de alumínio e tal. Então veja, nesse caso da Eli Gomes a gente dá a dica sobre o micro-ondas, seus efeitos deletérios, as ondas eletromagnéticas, o poder da radiação sobre nossas células, o bom funcionamento de nossas células. Não é fácil, mas é possível. Então você vai substituindo paulatinamente. No caso, o fato de trocar panela de alumínio já é um grande passo, um grande avanço, pois o alumínio ele vai eliminando, liberando partículas de alumínio e chegará um momento que essas partículas de alumínio se ficarão acumuladas no corpo. Muitos organismos humanos não conseguem eliminar devidamente o alumínio. Isso acontece com a maioria, de forma que vai se acumulando, acumulando e acumulando, e num belo dia esse alumínio vai ter seus efeitos, apresentar seus efeitos deletérios à saúde através dos processos inflamáveis, dolorosos e degenerativos. Então, vale a pena você começar a seguir esses princípios, pois com certeza é o melhor para a sua saúde. Então a pergunta: o que é importante para se ter mais saúde e longevidade? Então é muito importante você saber quais são as regras do jogo. Essas regras do jogo, você sabendo elas, você vai agora decidir se vai seguir o que é certo ou seguir o que é errado. Então você pelo menos, sabendo as regras do jogo, sabendo os princípios desse jogo, no que diz respeito a ter mais saúde e longevidade, você sabendo disso, agora você vai apenas tomar a decisão. Que decisão eu vou tomar diante dessas regras? Eu vou seguir as regras e com isso obter os bons benefícios que é a saúde e longevidade, ou eu vou transgredir essas regras
e obter com isso uma consequência natural que é a doença. Então é uma decisão sua. Você vai ter consciência do que é certo e errado e vai decidir, eu vou seguir ou não seguir. Se eu não seguir, eu sou consciente de que estou suscetível à doença e estou preparado para tal, de forma conscienciosa. Então é uma decisão, será sempre uma decisão consciente sua. E aí vem uma questão a respeito do consumo da carne. Tem pessoas que deixam o consumo de carne, mas ainda aí usa alguns temperinhos na comida vegetariana. Então eu quero dar alguns esclarecimentos a respeito do vegetarianismo. Pois, em nome do vegetarianismo se cometem muitas atrocidades. Antes, ficasse com a carne, pois as atrocidades do vegetarianismo que se comete no vegetarianismo, por vezes é muito pior do que se apenas comesse carne. Para lhe dar um exemplo, nós sabemos que a carne, hoje o problema da carne é que é um problema de saúde pública. Você não sabe de fato o que você está comendo. Você sabe que pegou ali está vendo um pedaço de cadáver ali no açougue e diz, essa está vermelhinha, eu vou comprar essa carne e tal. Mas o que é que tem dentro daquela composição? Muitos antibióticos, muitos remédios, drogas que esse gado consumiu ao longo do período que ele viveu em confinamento. Muito desse gado consome hormônios. Na hora do abatedouro, momentos antes ao abatedouro, esse animal muitas vezes foi-lhe injetado algum produto para impedir de evacuar, impedir de fazer xixi. E quando em vida, muitas vezes esse animal ficou doente. Uma vez que esse animal ficou doente, simplesmente o dono dele vende para o abatedouro. E aí, muitas vezes, um gado com uma vaca ou um boi com câncer, um câncer que certamente irá matá-lo, o dono desse animal vende. Quem compra esse animal o abate na própria fazenda, leva apenas a carcaça, o restante para ele está saudável. É claro que ele não come essa carne, mas ele vende. E já vi isso demais. Isso é uma história repetida todo santo dia. Então, na realidade, você está comendo um pedaço de cadáver. Esse pedaço de cadáver, você não sabe o que tem ali dentro, que tipo de doenças esse cadáver tem. Tuberculose, muito antibiótico, muito hormônio, câncer. Então você não sabe o que tem. De forma que, coloca isso na sua cabeça. Grave isso que eu vou dizer. Você quer diminuir 70% de seus problemas de saúde? 70% é muita coisa. Para de comer carne e laticínios. Carne e tudo que provém da carne. Quando eu falo carne, processados, tudo que vem de origem animal, leite, queijo. Saiba, 70% da sua saúde será restaurada simplesmente com essa mudança de hábito. E aí você diz, bom, eu parei de comer carne, não quero mais saber de carne, me tornei vegetariano. E aí eu quero comentar algumas questões sobre alguns erros do vegetarianismo. Porque ser vegetariano não é simplesmente parar de comer carne. Você pode parar de comer carne, mas cometer muitas outras atrocidades em nome do vegetarianismo. O vegetarianismo, no nome, se diz que é muito bom, é uma maravilha, muita saúde, longevidade, mas não é bem assim. Então eu vou dar agora alguns esclarecimentos e alguns erros, quanto a alguns erros que têm se cometido em nome do vegetarianismo.
Eu me tornei vegetariano aos 14 anos e sempre achei que, bom, não como carne, sou vegetariano e está muito bem. Mas tinha muito problema com gases, tinha muito problema com não ganhar peso. Até hoje ainda sou magro, mas chegou o momento, ali aproximadamente aos 38 anos, que eu entrei num grande problema de saúde. E esse problema, uma fraqueza extrema, uma magreza, uma falta de ânimo. Eu digo, o que está acontecendo? Eu sempre fui vegetariano? Alguma coisa errada está acontecendo comigo? E aí foi quando comecei a estudar, comecei a conversar com os amigos que entendem de saúde e ninguém me explicava nada, e foi quando então eu decidi estudar por conta. E fazem aproximadamente 7 anos que comecei a estudar e descobri de fato o que estava se passando com o meu corpo. Descobri que o meu sistema de vegetarianismo, que meus hábitos estavam completamente equivocados, não estavam tão corretos. E comecei a fazer uma mudança. Fui aprendendo como autodidata e ao mesmo tempo fazendo as mudanças. E eu digo para você que melhorou demais. Melhorou da água para o vinho. E aí eu quero dar alguns esclarecimentos para você de como você pode melhorar alguns hábitos. Então, vamos lá. Então, vamos falar agora um tópico que diz respeito aos níveis de consciência. Em relação à saúde, existem os níveis de consciência. Cada pessoa está em um nível de consciência. Então, vamos lá. Existe aqueles, perfil 1. O perfil 1 come de tudo. Come até pedra se lhe der. Come até comida estragada. Comida dormida de 2, 3 dias, uma semana, está comendo. Come todo tipo de carne. Esse é um perfil. Ele não está preocupado com as consequências daquilo. Esse é o perfil número 1. Não está preocupado com as consequências de seus hábitos. Vive cada dia, como quer e como pode. O perfil número 2 é aquele perfil que continua comendo carne, mas o nível de consciência dele não permite ele comer algumas carnes consideradas carnes carregadas. Essas carnes carregadas, dentro de um conceito aí, para aqueles que são religiosos, o conceito bíblico, a Bíblia fala sobre algumas carnes que têm uma função na terra. E a função na terra desses animais é exatamente limpar a terra. Por exemplo, o porco, o urubu, as aves de rapina, as aves que têm película entre os dedos. Entre os aquáticos, nós temos ali todos os animais que são animais de couro, os crustáceos. Então, esses animais, peixes de couro, crustáceos, esses têm uma função, assim como o urubu, o porco, aves de rapina, têm a mesma função, que é limpar as águas e limpar a terra. Então, o porco, por exemplo, ele come uma comida podre de um mês. Ele tem bactérias multiresistentes capazes de processar tudo isso. Ele, por viver na lama e viver nessa imundície e ter muitas bactérias, muitos desses, ele é um animal que acumula muitos germes. E esses germes têm atacado aí muitas pessoas, giardia, tênia sóleo, solitária, e um dos piores que eu considero é o cisticerco, que gera uma doença, cisticercose. É uma doença horrível. Nós temos o urubu, que limpa a terra dos cadáveres,
Assim como nas águas nós temos os animais marinhos, cuja função de vida é limpar as águas dos cadáveres. Todo dia morrem baleias, morrem peixes grandes, e esses animais, os peixes de couro, os crustáceos, eles foram preparados com uma genética para limpar a terra, então eles vão lá e consomem esses cadáveres e assim purifica as águas desses cadáveres. Todos esses animais tornam-se imundos para o nosso consumo. Então, existem pessoas que estão nesse nível de consciência, o nível de consciência em que não come determinados tipos de carne. E eles, dentro de um princípio bíblico, eles estão certos. É uma questão de saúde pública, é uma questão de prevenção. Já existem outros em que estão em um nível de consciência que não lhes permite comer carne tipo algum, nenhum tipo de carne. São os chamados vegetarianos. Alguns não comem carne, mas consomem leite, queijo, derivados. Outros já são estritos, nada de carne. Apesar de não comer carnes, leite, queijo, derivados, mas esse nível ainda está muitas vezes suscetível à acumulança de açúcar, refrigerantes, adoçantes e assim por diante, outros exageros do vegetarianismo. De forma que esse nível parou o uso de leite, o uso de queijos, mas ama uma sobremesa, ama comer um docinho, um pudim após o almoço, e esse vai ter seus problemas de saúde, mas esse é o nível de consciência que ele tem. Eu não como carne, mas eu amo meu açúcar e ninguém tira. Eu vou morrer mesmo? Então, esse é o nível de pensamento. Mas quando é acometido por algum tipo de problema, logo ele começa a fazer uma reflexão e aí volta às origens, começa a melhorar o seu perfil de saúde, pois observa que aquilo está danificando a sua saúde. Já existe um outro nível de consciência em saúde, onde não come carne, não come laticínios, não gosta muito de comer cozidos, come mais comidas cruas, frutas, verduras cruas, algumas raízes, grãos, são níveis de consciência. Então observe, cada pessoa está em um nível. Outros ainda consomem tudo isso, mas diz: eu preciso fazer atividade física, e segue uma rotina de comer bem, de fazer atividades físicas. Outros já são extremamente sedentários. Então vejam que são níveis de consciência na saúde. No nosso caso aqui, estamos apresentando uma jornada onde você pode alcançar um nível de consciência tal através de 10 princípios. Esses 10 princípios, eles são bem abrangentes, são 10 regras áureas e ela se destrincha em outras regras. Em nome do vegetarianismo, portanto, muitas pessoas consomem leite, o que não é bom, inflama o corpo, incha o corpo, assim como outros consomem muito açúcar, muito sal. E à medida que a gente vai tendo a consciência de que esses hábitos não são tão bons, a gente deve ir deixando para poder proteger a saúde. Outros ainda utilizam óleo de cozinha, e quase todo mundo utiliza óleo de cozinha na realidade. Qual é o problema do óleo de cozinha? O óleo de cozinha é o maior infartador que você possa imaginar. Bom, o óleo em si ninguém consome ele cru, consome através de uma fritura ou na comida. E a pior condição do óleo é através da fritura. É o pior infartador do universo, óleo. Você então me pergunta, e o azeite de oliva extra virgem? O azeite de oliva extra virgem
você pode fazer um consumo dele umas 5 gotinhas por dia. O problema dele é que ele não suporta temperaturas altas. Então, ele vai ter o mesmo efeito do óleo, produção de acroleína, que vai gerar sérios complicadores em seus vasos sanguíneos, em sua corrente sanguínea, vai gerar obstruções, vai gerar acúmulo no fígado, e isso vai gerar para você um problema chamado fígado gordo, esteatose hepática. Então não é um hábito bom. A recomendação é: substitua o óleo, pois ele não é bom em nada para a sua saúde. Substitua por um óleo de coco, um óleo extração extra virgem de coco. Ele é mais caro? Sim, mas é muito mais saudável para você.